antiga, certo? Eram cidadãos que constituíam a aristocracia. Era uma espécie de nobreza. Era como se fossem os eupátridas, certo? Em Esparta. Ah, eles eram cidadãos, então eles eram como cidadãos que possuíam direitos políticos. Não apenas isso, eles eram a aristocracia, né? Estavam ali num nível de nobreza, certo? A gente tá na página 213 do livro de História, tá certo? No caso, agora a gente vai começar na 214. O período monárquico. Os latinos, povos de origem indo-europeia, ou seja, índios da Ásia e da parte central da Europa, eram, em sua maioria, camponeses. A sua principal atividade econômica era a agricultura de subsistência, voltada para seu próprio sustento, que a gente entenderia hoje como agricultura familiar. Com comercialização do excedente de produção e o pastoreio, principalmente de ovelhas e cabras. Os latinos acreditavam no politeísmo religioso, no caso, politeísmo religioso, e possuíam uma sociedade bem rígida e sem mobilidade, que tinha apenas duas classes sociais: os patrícios, grandes proprietários de terras, e os gaguejei agora, e os plebeus, pequenos proprietários de terras, comerciantes e artesãos. Duas obras da época relataram a fundação da cidade de Roma a partir da lenda dos irmãos Rômulo e Remo, no ano de 753 a.C. Tudo bem, professor? Tá, mais ou menos. Desde a fundação da cidade de Tito Livio e a Eneida, do poeta Virgílio. Ambas traziam os principais feitos e a história da fundação romana. Segundo a lenda, só aumentar aqui. Segundo a lenda, Numitor perdeu o poder para seu irmão Amúlio e obrigou a sobrinha Réia Sílvia, filha de Numitor, a se tornar uma vestal, isto é, sacerdotisa, que cuidava do templo da deusa Vesta. Para isso, ela deveria continuar virgem. Assim, Réia Sílvia não teria filhos para ameaçar o reinado de Amúlio, ou seja, não haveria herdeiros para o trono. Mas Réia Sílvia teve dois filhos gêmeos com o deus Marte, Rômulo e Remo. Com medo de que os filhos fossem mortos por Amúlio, Réia os colocou numa cesta e os lançou no rio Tibre. Uma loba encontrou os bebês e os amamentou. Tempos depois, um casal de pastores, Faustulo e Laurentina, encontraram os bebês e os criaram. Quando os gêmeos cresceram, souberam de sua origem e voltaram para Alba Longa. Lá chegando, tomaram o poder de Amúlio, devolvendo o trono ao seu avô Numitor. Numitor, no caso. Depois, resolveram fundar uma nova cidade no local, onde foram encontrados pela loba. Porém, os dois irmãos brigaram na disputa pelo trono da cidade. E por causa desse desentendimento, Rômulo matou Remo, tornando-se o primeiro rei de Roma, por volta do ano de 753 a.C. Uma coisa que sempre é incomum, professor, em famílias reinantes em determinado lugar da história antiga, é que sempre há uma guerra familiar para saber quem que vai tomar.
Pois é, se você for parar para pensar, essa história de colocar o bebê num cesto e colocar no rio A para que ele relação pode ser seja comparada com salvo, a de Moisés. se você for parar para pensar, essa história também de colocar o bebê no rio para que ele seja salvo e ele seja encontrado por alguém que o crie, depois ele volte para o seu povo, tome seu reino, essa história também é bastante repetida, né? Vários outros contos, inclusive alguns na Bíblia, falam sobre essa história. Professor, com licença, aqui no início do parágrafo tem falando sobre os latinos, são de origem europeia, mas Não aí é? eles vêm assim, perdão, tô falando baixo, mas aqui os latinos aqui, no início do parágrafo, eles se fixaram na região romana, foi? Eles vieram da Ásia e se fixaram naquela região, em Roma. Foi isso? Você está falando de que povo? Como, professor? Estou pedindo para você repetir a sua pergunta. Eu estou querendo dizer aqui que no início do parágrafo tem falando sobre os latinos, que eles são de Sim, origem europeia. Aí eles vieram da Ásia e se fixaram nas terras romanas. Aí isso garantia também um compartilhamento de culturas, pode ter dado certo isso. sim, Aí com eles certeza. poderiam, aí eles, por exemplo, agricultura de subsistência, outra atividade que tem aqui, o pastoreio, né? Aí isso influenciou na cultura romana, né? Sim, toda troca de culturas vai ter essa influência, né? De uma cultura sobre a outra. Como, por exemplo, a gente viu a cultura dos fenícios sendo bem influenciada pelos seus contatos com outras culturas. Bom, vamos avançar. A gente está na página 215, tá? A gente vai para o texto abaixo dessa figura aqui desses senhores. A influência de outros povos que viviam na Península Itálica, principalmente os etruscos, foi fundamental para a formação e crescimento da monarquia romana. Os habitantes de Roma assimilaram a organização política e social dos etruscos, pois estes, pois estes se encontravam em avançado processo de urbanização. Os romanos construíram canais para drenar os pântanos, a fim de expandir as áreas cultiváveis, e estabeleceram as assembleias políticas no centro da cidade, especialmente de fóruns. Em relação à organização social, mantiveram as estruturas herdadas pelos latinos, com as mesmas duas classes sociais, patrícios e plebeus. Patrícios, como a gente viu no resumão, eram grandes proprietários de terras, já que a agricultura era a principal atividade econômica de Roma nesse período. Além do mais, tinham o direito de servir ao exército e influência política direta junto ao rei e podiam compor o Senado. Os plebeus, assim como na sociedade latina, em sua maioria eram camponeses, dependentes dos patrícios, pois trabalhavam nas terras destes em troca de produtos para subsistência e de proteção política. Os plebeus seriam É, mais ou menos como os estrangeiros, né? mais ou menos como estrangeiros, né? Já que não eram escravos, mas também não pertenciam à elite. Não tinham direitos políticos. Na monarquia, o poder político estava centralizado no rei,
Aos poucos, o órgão conhecido como Senado foi enfraquecendo o poder real. O Senado era composto pelos patrícios mais ricos, que tinham como principal função eleger o rei. Ainda foi criado o poder moderador, uma espécie de conselho formado por guerreiros que tinham o poder de vetar a escolha do rei pelo Senado. A monarquia caiu em 509 a.C., com o rei Tarquínio o Soberbo, devido a um golpe organizado pelo Senado, que visava controlar politicamente as estruturas de Roma. Essa pequena atividade aqui, eu vou colocar mais sem data de entrega por conta da nossa próxima semana, tá certo? Nossa próxima semana é recheada de outras atividades que vocês farão, né? No caso, simulado, para não ficar bem inviável de vocês estudarem e fazerem a atividade, né? Mas vamos lá, só para explicar, já que a gente tem 5 minutos dessa aula. Sobre a descrição da localização geográfica, está lá na abertura do capítulo. Tem lá, localização geográfica e origem. Ainda diz exatamente o que tinha no norte, sul, no leste e no oeste. E é exatamente isso que você vai colocar. Surgiu num pequeno território na Península Itálica, ao norte fazia fronteira com isso, ao sul fazia fronteira com isso, ao leste com isso e oeste com aquilo. Pronto, está respondida a primeira questão. Cite os povos que faziam parte da Península Itálica. Na Península Itálica existiam vários povos de diversas origens, certo? Você vai só dizer quais eram esses povos. Eram os gauleses, os sabinos, eram esses povos que estão no texto. E diga a origem também deles, tá? A fundação de Roma, terceira questão, a fundação de Roma é atribuída a uma lenda que descreve a vida de dois irmãos, desde seu nascimento à chegada do primeiro rei ao poder. Comente como se deu essa fundação. Aqui, basicamente, nós contaremos a história, a tal lenda, né? A respeito da Aqui na fundação de terceira Roma. questão, você vai só descrever como é a lenda, que também está lá na abertura do capítulo, certo? Sobre Rômulo e Remo, que eram esses dois irmãos. Quarta questão, o período monárquico de Roma foi marcado pela disputa política, social e econômica entre patrícios e plebeus. Explique. No caso, você vai explicar aqui o processo de crescimento e urbanização da cidade de Roma, as suas divergências e rivalidades entre as duas únicas classes sociais que lá existiam. E quem eram essas duas classes sociais? Quem eram os patrícios? Quem eram os plebeus? Certo? Qual a relação de dependência deles? Quem era o explorado? Só isso que você vai colocar aqui e está respondida a questão. Professor, eu achei muito engraçado o nome dos dois irmãos, é o Rômulo e o Remo. Quer dizer, o Rômulo e o Remo. É para ser o Remo e o Barco. Parece nome de dupla sertaneja, né? Mas não é à toa que o nome se deu por Roma, né? Rômulo e Remo, parece uma dupla sertaneja. Pois é, parece nome devia ser Remo e Barco. É o Remo Bom, vamos agora, pessoal, pegar aqui nosso livro de geografia, tá bem? Professor, botei meu nome na chamada, viu, de história. E a minha também. Vamos só fazer logo a chamada aqui das duas, né, cara? Sim. Vamos lá. Não pode esquecer desse detalhe. Ana Cecília, Ana Cecília, não. Ana Luísa. Yasmin Albuquerque está presente, Raica não está presente, Caio se encontra, João Vitor, Clara Cavalcante, Isabelle Marques está aqui?
Isabelle Marques, não. Maria Luísa se encontra. Maria Luísa é Thiago 13, né? Eu acho que a Ana Luísa é esse Zayonara, mas ela não se manifestou. Yasmin Silvestre, Mariana Vitória, Mariana daqui está presente. Monique também está presente, Nátia Ronês está aqui, não está. Samanta e Daimon estão presentes. Pronto. Lá para o D agora. Ana Cecília está presente. Raica Pinheiro está presente. Não, Raica não está presente. Camilo está presente, Gabriel, João Pedro, Letícia está presente, Márcia da Silva está presente, Larissa, Letícia Gomes, Miguel Ângelo não está, Nara, Pedro Maciel, Ronald Eric e José Henrique também estão presentes. Acho que eu coloquei presença de todo mundo, né? Bom, então vamos lá. Livro de Geografia, a gente parou lá na página 233, tá bem? Ainda falando do clima. A gente parou no clima temperado. 233? 233, exatamente. Livro de Geografia. Coloquei, Caio, seu nome, tá?